Olá, como vai? Para mim é uma honra, um prazer estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que nós temos tido no Brasil com o Observatório de Políticas Marítimas e apresentar para vocês esse nosso projeto que foi construído com uma gama de pesquisadores de diversos centros e que eu vou apresentar logo a seguir e poder então apresentar para vocês esse trabalho que nós vimos desenvolvendo, que é o Observatório de Políticas Públicas, o aporte metodológico que a gente conseguiu construir a partir de análise, avaliação e propositura de políticas públicas para o ambiente marítimo. Ou seja, o objetivo desse trabalho, que aqui vai ser apresentado de uma forma bem sucinta, porque é pouco tempo, mas no texto vocês podem acompanhar, bem como no site, que é www.observatoriopoliticasmar.com.br, vocês vão poder tomar um pouquinho mais de conhecimento a respeito do trabalho e dos resultados já alcançados, já há lá uma série de relatórios técnicos realizados pelos grupos de pesquisa que estão trabalhando sob as políticas públicas. Bom, a primeira coisa que eu queria, então, apresentar a vocês é que, a princípio, política pública virou um grande mantra, onde é o grande culpado das coisas que dão erradas, e o poder público vive tentando implementar política pública sem as pessoas saberem efetivamente o que é. Política pública é um conjunto de coisas. É uma vontade de algo que se deseja para o futuro e que se implementa a partir de leis, normas, regulamentos e, portanto, ela é um fato existente. Se deseja encaminhar que o fato vá ocorrer de determinada forma, o que aparece sendo uma aparente dicotomia com o direito, que é a regulamentação, que é uma ciência pós-facto. Primeiro teve o casamento, para se depois ver. E o casamento pode se dissolver. Então, precisamos fazer a norma para a dissolução do casamento. E nasceu o divórcio. Então, aparentemente, toda vez que você tenta prever o futuro e escreve a norma sobre algo que ainda não existe, há uma grande chance de erro. Só que, se isso for feito de forma metodológica, é possível se trabalhar a partir de uma perspectiva factual sobre algo que vem aí, como é o caso da automação, que está todo mundo tendo que regulamentar. Ou um outro caso, como a necessidade que o poder público teve atualmente de atacar com diversas políticas públicas que viram uma agenda nacional, mexendo em praticamente todos os setores do Estado, para enfrentar um determinado problema que sequer se conhecia direito. E, portanto, esse é o aporte que um estudo metodológico é capaz de produzir. Como é que a gente trabalhou esse aporte? Usamos como base a taxonomia de Bloom, que mostra que, para se criar uma política pública, que é o topo dessa pirâmide, primeiro eu tenho que entender bem o problema, conhecê-lo, estudá-lo, analisar esse problema, já é o quarto nível, avaliar este problema, aí sim eu tenho condições de criar, de propor algo novo. Não deve nascer a partir de uma axiologia, eu acho que a gente pode fazer assim, eu acho que a gente pode copiar de tal coisa que em tal lugar deu certo. Isso pode ser útil, mas tem que ser sistematizado. E como é que a gente estruturou isso, então? Em 3 linhas de pesquisa. Uma análise em acompanhamento, inclusive com método comparado, com setores similares, uma linha de pesquisa de avaliação dessas políticas públicas, que eu vou falar um pouquinho mais, e a propositura. E como a gente foi trabalhar nisso. Basicamente, a política pública ela pode ser nova ou já existir, e a gente precisa saber se ela está indo bem ou se ela precisa melhorar. Bom, se ela é nova, ela pode vir por uma demanda do setor regulatório, ou seja, o poder público vê a necessidade de encaminhar a sociedade para determinado caminho, ou vir do setor produtivo.
seja ele a colônia de pescadores, como não é o nosso caso, que estamos estudando políticas voltadas para o mar, sejam o transportador marítimo, seja o trabalhador portuário, seja a empresa de segurança do porto, e quando ela é nova, mesmo nova, é possível se fazer uma avaliação ex ante, antes dela entrar em vigor, sabendo se ela já está apontando metas, indicadores, uma avaliação executiva, sabendo se tem orçamento, órgãos de fiscalização, se está atingindo a todos os setores que se pretende, para se chegar num texto bem elaborado de uma nova política pública. Mas se ela for existente, que é a linha de baixo, ela tem que ser feita análise e acompanhamento, se possível, comparando com outros países ou com outros estados ou com outras situações semelhantes, fazer uma avaliação ex post, que essa é mais complicada, porque pressupõe a avaliação de indicadores e uma proposta, depois de bem avaliada, vendo aonde está indo bem e aonde está indo mal, de aperfeiçoamento dessa política pública. Portanto, diante desse fluxograma, o que a gente pensou em fazer? Eu apresento aqui rapidamente, porque não vou ter muito tempo, em 2 slides, o que se entende por política pública. É importante, são 2 aportes internacionais, que haja uma base científica para propor essa política pública aos decisores. E que esses decisores usem essa base científica para saber se ela está atingindo exatamente ao problema. E, portanto, é difícil identificar esse problema. Esse é um outro pesquisador, o americano Kilpatrick, que fala da importância de se trabalhar com método para se chegar em políticas públicas factíveis, avaliáveis e cíclicas. Bom, nosso problema era no mar, o mar que é para todos, mas que é um universo cheio de políticas e de economia ligada a ele, e como a gente fez, então, nascer essa ideia do Observatório de Políticas Marítimas, que eu estou apresentando aqui a vocês. Primeiro, por que um observatório? Primeiro, porque um observatório é sobre um problema. A gente observa um problema que existe, ou que pode vir a existir, que já haja muitos indícios. E aí se cria um grupo que vai se trabalhar cientificamente para diagnosticar qualitativamente e quantitativamente os resultados. E tem que ser interconectado com toda a sociedade, e aí a ideia da pluralidade num observatório, que nasceu inicialmente da associação, foi um projeto financiado pela CAPES e pelo Ministério da Defesa do Brasil, ancorado na Escola de Carnaval, onde eu trabalho, no programa de pós-graduação em Estudos Marítimos, que tem mestrado e doutoramento em Estudos Marítimos no Rio de Janeiro, em associação com a Universidade de Brasília, 2 programas de pós-graduação, seus professores, tanto de Relações Internacionais quanto de Direito, a Universidade Federal do Ceará, lá no norte do Brasil, que tem uma outra realidade, e a Universidade e a Federal do Rio Grande, lá no sul do Brasil, com outra realidade. Portanto, quase que um cruzeiro do sul bem distante, incluindo Brasília, que não tem mar, mas que é a manjedoura das políticas públicas por ser a sede do poder central, e dali nascerem nos diversos ministérios, meio ambiente, ciência e tecnologia, minas e energia, as políticas voltadas para o mar. Desse arranjo inicial de 4 instituições, em pouco mais de um ano, a gente já expandiu internamente e externamente. Internamente, temos a Universidade de Pelotas, a Universidade de Mackenzie, Pelotas lá no Rio Grande do Sul, Mackenzie em São Paulo, Fundação Dom Cabral em Minas Gerais, que também não tem mar, mas que tem um bom grupo de pesquisa estudando questão marítima, a Uniceub em Brasília, a da Paraíba, no Nordeste, e no exterior, Universidade na França, tem 2, aqui está só a Aix-en-Provence, mas tem a Brest, em Angola, no Algarve e a Universidade de Lisboa, com quem nós temos também começado essa interlocução e troca de dados de pesquisa. E como é que a gente
resolveu, quais eram as questões que nos motivavam a criar esse observatório. Como é que a gente podia contribuir para essas políticas públicas, quais eram as prioridades temáticas e como fomentar o engajamento da sociedade nessa discussão. Bom, fomos identificar, portanto, qual era o problema e vimos que podíamos concentrar o problema em 6 áreas temáticas que estão à direita: exploração de recursos vivos e não vivos, regulamentações internacionais e a questão estratégica brasileira, porque o foco é ser para o Brasil, a sustentabilidade e a questão ambiental marinha, novas ameaças à segurança marítima, questão econômica, social, tráfego marítimo, portuário, bioprospecção e novas tecnologias. E para trabalhar essas 6 áreas temáticas, 3 linhas de pesquisa dentro daquela ideia da taxonomia de Bloom. Primeiro, eu analiso e acompanho políticas públicas, inclusive com método comparado. Depois, eu avalio políticas públicas existentes ou ex ante para propostas e proponho um desenho de política pública. Com 6 áreas temáticas e nas 3 linhas de pesquisa, essas 6 áreas temáticas são só um desenho inicial. É óbvio que elas se interconectam. Um problema, por exemplo, que agora está sendo discutido, da biodiversidade além das águas jurisdicionais, está lá em cima, na primeira área temática, de exploração de recursos vivos e não vivos, mas também está lá embaixo, na bioprospecção. Portanto, elas não são estanques, elas podem se conectar, mas facilitava metodologicamente a gente dividir para poder dividir responsabilidades e atuações. E a coluna da direita, a gente vê os desdobramentos possíveis, dentre outros, que podem ter em cada uma dessas áreas temáticas. Bom, diante de 3 linhas de pesquisa, 6 áreas temáticas, se criaram 18 células. Cada instituição daquela se encarrega de tomar conta de uma célula. E não pode acontecer, eventualmente ela pode tomar conta de mais de uma célula, mas dentro da sua temática, da sua expertise, dos seus professores, o que não pode acontecer é, numa determinada temática, ela fazer análise, ela fazer avaliação e ela fazer a propositura, porque isso criaria um estudo endógeno. Uma instituição faz a análise e acompanhamento, manda para outra que faz a avaliação a partir dos resultados primeiros e depois da avaliação concluída manda para uma terceira que, diante da avaliação, gera uma proposta de melhoria ou de nova política pública. Assim, a sociedade em diversos lugares pode se engajar nessa discussão. E no caso brasileiro, vimos que o problema não era pequeno. Só em termos de leis federais, há mais de 126 leis federais tratando de questão marítima. E no Brasil nós ainda temos as leis estaduais, as leis municipais, ou conselhos, distritos, que províncias, dependendo da denominação nacional de cada um, e que são competências às vezes complementares, às vezes concorrentes. E depois das leis, ainda tem as portarias, as normas regulamentares. Portanto, a infinidade era enorme do que já existe, fora as que não existem. Quais eram as principais dificuldades, portanto? A dificuldade de lidar com diversos assuntos, apesar do objeto ser o mesmo, o mar, mas o enfoque de um trabalhador portuário é completamente diferente de uma bioprospecção, de uma aquicultura ou de uma pesca. Uma definição, portanto, e identificação de indicadores é fundamental. Isso, normalmente, o poder público mais recentemente está colocando nas novas políticas públicas, mas as mais antigas não tem isso explícito, não tem metas e indicadores, e um desenho capaz de gerar um acompanhamento, com meio de se ver que, mesmo mudando o governo, a gente vê se aquela política está em ascensão, em decréscimo, atingindo metas ou não. Portanto, para avaliar a política pública não é fácil. Há que se escolher quem vai fazer, se trabalhar, e eu cito aqui a Ana Maria Rezende, uma pesquisadora brasileira do IPEA,
que são poucos os estudos que têm uma forma sistemática de consertar distorções a partir de uma avaliação bem feita, quali e quantitativamente. Em geral, o poder público quer a rapidez, ele quer em 15 dias ter um projeto novo, em 15 dias ter uma avaliação se tal coisa está indo bem, e o tempo é o tempo que se tem. Isso não gera um estudo científico com dados, fica na axiologia e depois o conserto é mais difícil. Fundamental, portanto, é identificar ou criar indicador a partir do problema que muitas vezes o próprio poder público não consegue definir. Aqui tem 5 grandes nichos de indicadores que podem ser usados sobre o problema, os atores, de execução, quem vai fazer, de contexto, de resultado. No texto escrito, a gente explica um pouquinho melhor isso. E como é que a gente vai gerar uma nova política? A partir de um modelo lógico de identificar o problema, o grande problema, e isso não é simples, muitas vezes o poder público não consegue defini-lo, a gente tem que ajudar com a ciência a definir o problema, quem faz ciência sabe que o problema é a chave da solução, coletar as informações, e isso pressupõe um bom intercâmbio com a sociedade, não apenas com os interessados, mas principalmente com eles, mas também com os dirigentes, com os responsáveis. Há uma pré-montagem, portanto, desse problema, se reapresenta ao poder público. É isso que se quer resolver para se fazer as oficinas de resolver por um programa como se chegar na solução. Se a política for existente e apenas se deseja aperfeiçoar, tem que fazer coleta e análise de informações, portanto, aqueles indicadores, verificar a coleta dessas informações para serem analisadas qualitativamente e quantitativamente. Há uma pré-montagem de um modelo lógico dessa análise, dessa avaliação, para se chegar numa definição de se está chegando a uma boa avaliação. Só depois disso é que se pode propor. Como é que a gente fez isso no observatório? A gente começou trabalhando com templates, e eu até vou falar, basicamente em Excel, onde uma determinada célula da análise e acompanhamento, quando fazia estudo comparado, isso era migrado automaticamente. Quando estava pronto o relatório da análise e acompanhamento, a avaliação usava algumas células que vinham da análise e acompanhamento para fazer a avaliação. Criava os indicadores, orçamentos, verificava isso tudo, ia avaliando, e os resultados dessa avaliação automaticamente nas células migravam para o template da linha de pesquisa 3 de propositura para gerar, a partir de um estudo comparado, da medição dos indicadores, as propostas de nova regulamentação. Depois a gente aperfeiçoou, agora já estamos usando os formulários online, não mais a planilha, e no texto a gente apresenta isso de uma forma mais sistemática. Espero ter sido bem rápido, mas apresentado o que a gente tem sistematizado para políticas marítimas, mas que serve para qualquer tipo de política de defesa dos direitos humanos, de proteção da vida, de proteção da floresta, de proteção do meio ambiente. Para todo grande nicho, a mesma forma é possível de ser adaptada. Para mim foi uma honra, um prazer. No primeiro slide tem o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado.